Shalom. Você já ouviu falar da deusa Asherá? Essa aqui é uma estatueta encontrada, está no Museu de Israel, que foi encontrada, tá? Antes da Era Comum, antes de Cristo. Reparem bem a forma que era a imagem da deusa Asherá. E eu quero revelar aqui uma coisa para vocês, o quão é abominável a adoração dessa deusa. Está lá em 1 Reis, no capítulo 15, versículo 13. Conta que Jeroboão, um rei de Israel, no capítulo 15, no começo, ele reina Israel e ele faz o que é ruim aos olhos de Deus. Ou seja, ele cria várias adoração a vários deuses. E eu já expliquei isso em outros vídeos, que o problema desses outros deuses não é os deuses em si, mas a forma que os adoram. É isso que é abominável. Então, quando a Torá diz é abominável a Deus, esse Deus está dizendo que a forma que adora esses deuses é abominável, tá? E por que eu estou falando para vocês? Existe uma passagem dos sábios, o Urash, em especial, de abençoada memória, que ele faz um comentário explicando o significado ali. Quando Jeroboão cai, seu filho Asa sobe e sua mãe Maca, que era totalmente idólatra, né? E ali em Reis, 1 Reis, no capítulo 15, versículo 12, fala que o rei Asa ele tira o título, né? No capítulo 13, tira o título da mãe dele de rainha. Por quê? Porque ela tinha muito poder e incentivava muitas pessoas a fazerem errado. E como a forma de adorar esses deuses são formas que atraem muito o ser humano, ele sabia que se deixasse ela ali como rainha ia só piorar a situação. Então ele tira ela do posto de rainha. Só que aí Urash fala o seguinte, que ela fez uma estátua abominável e tinha relações íntimas. Então a forma de adorar a deusa Asherá era através do sexo. Vocês sabem o que, é que eu estou falando, para não ser derrubado. Então, a forma, infelizmente, toda vez que vocês verem Deus da fertilidade, deusa da fertilidade, que tiver esse nome fertilidade, qualquer Deus, independente da região do planeta, que for ligado à fertilidade, a sua adoração é através da sexualidade. Não tem desculpa. Ah, mentira, que vão lá adorar. Mentira. Os antigos adoravam. Por quê? Porque existe uma magia muito poderosa e antiga que é o seguinte, usa o próprio corpo humano representando esse Deus, ou seja, as pessoas puxam a própria energia para o próprio corpo, tá? Então, quando a mulher, por exemplo, ela se torna sacerdotisa, ela literalmente puxa a energia daquela energia para o próprio corpo. Então, ela faz todos os rituais ali. E como a sexualidade é algo muito forte no ser humano, ali os canais ficam tão abertos que o que você pedir acontece. Então ela fazia a imagem na forma de um órgão masculino, apesar de ser uma mulher, e ela tinha relações com esse órgão. Era assim que adorava. E quando o rei Asa ele viu isso, ele destrói essas imagens, porque o templo dela, todas as pessoas que entravam lá nesse templo para adorar, eles tinham que ter relações com essa imagem, tá? Para adorar essa deusa. Então, por exemplo, quando um homem hétero não queria ter relações, ele colocava uma filha, um trem, ou os homens se faziam como mulheres para ter relações. Então, não é por isso que existe aquela mitzvah que fala: o homem não deitará com outro homem como se fosse mulher, por causa dessas adorações e etc. Então a forma que se adoravam era isso. Então essa passagem muito sombria na história, que muitas vezes as pessoas nem queriam, eram forçadas a fazer isso, porque os seus donos ou os mais poderosos forçavam para ganhar algum fazer uma promessa para essa deusa: ó, se você me conseguir isso, principalmente dinheiro, né, ou filhos, ou poder e tal, 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 eu, né, mandava alguém fazer e tal, etc. Então era muito abominável, muito mesmo abominável. E é por isso que Deus condena, tá? Então é uma deusa que está se perdida, ainda tem alguns cultos sombrios por aí, que algumas pessoas praticam. Existem muitos falsos magos aí que diz que adora Lilith, que adora isso, mas é de forma, né, mas todo culto que vocês verem que é adoração para esses deuses é o chamado do casamento cósmico ou do sexo cósmico, aí é verdade.
Porque realmente a forma de adorar esses deuses da fertilidade é através desses atos que a Torá proíbe, tá? Proíbe, não é permitido. Por quê? Porque na segunda visão da Cabala, a sexualidade ela é algo para ser purificado. O próprio Talmud diz que quando um casal estão copulando e eles se dão prazer, vêm filhos justos. Então, a sexualidade também o Talmud diz que quando um casal está ali copulando e eles estão se dando prazer, chega ao nível da Shekhinah, ou seja, a forma que chega mais próximo de Deus. Então, a copulação, ela tem que ser voltada para trazer luz, para trazer um prazer, um alívio, uma conexão entre duas almas perfeita, e não para ser usada de forma errada. Tá? Eu sei que hoje, pela questão do cristianismo, é vista a sexualidade, a copulação como algo muito pecado, etc. Mas isso não existe na Torá. A Torá entende que existe um desejo humano, inclusive é o primeiro mandamento de Deus, tá? Na verdade, é o segundo. O primeiro mandamento de Deus é não comer do fruto. O segundo é crescer e multiplicar, ou seja, ter relações. É o primeiro mandamento de Deus. Mas que essas energias, sabendo o poder que tem a copulação, usar essa energia para ganhar poder sobre outras pessoas. Tanto é que os deuses, os sacerdotes e as sacerdotisas de Asherá, de Lilith e outros, eles eram extremamente poderosos na sua sociedade, todos respeitavam. Por quê? Porque tinha influência. Então era assim que se adorava essa deusa, e é por isso que Deus manda destruir, e Asa vai lá, o rei de Israel, contrariando seu pai Jeroboão, que era altamente idólatra, destrói todas essas estátuas, honrando o Eterno. Espero que vocês tenham gostado. Shalom, Lehi Traot. E esse que eu falei para vocês é um comentário do Rash, tá? Tá? O comentário lá nessa passagem. Que o Eterno abençoe a todos.